Em abril de 2003, o projeto Genoma Humano anunciou a conclusão do mapeamento completo do DNA humano. Foi celebrado como um dos maiores avanços científicos da história, comparado à chegada do homem na Lua. Os jornais do mundo inteiro publicaram manchetes sobre o triunfo da ciência. O que eles não publicaram, porque estava enterrado em notas técnicas que quase ninguém leu, era uma anomalia que os próprios cientistas do projeto não conseguiam explicar. Aproximadamente 8% do genoma humano é composto por sequências de origem viral, material genético de vírus que infectaram nossos ancestrais ao longo de milhões de anos e se integraram permanentemente ao nosso DNA. Isso era esperado, era conhecido, estava dentro dos modelos. O que não estava dentro dos modelos era outra coisa. Uma parcela do genoma humano, estimada entre 1 e 3%, dependendo do método de análise, simplesmente não tem correspondência em nenhum organismo vivo conhecido na Terra. Não é viral, não é bacteriano, não é de origem animal. Não tem paralelo identificável em nenhuma das outras 3 milhões de espécies cujo material genético já foi sequenciado. É, nos termos técnicos usados nos relatórios internos do projeto, de origem indeterminada. De origem indeterminada, em nosso próprio DNA. Isso não foi o título de nenhum jornal. Para entender por que isso é perturbador de uma forma que vai além do sensacionalismo, você precisa entender como funciona a evolução genética e o que esperaríamos encontrar se os humanos tivessem evoluído inteiramente neste planeta. Toda espécie terrestre compartilha DNA com outras espécies em proporções que refletem sua proximidade evolutiva. Compartilhamos 98,7% do nosso DNA com chimpanzés, 85% com camundongos, 60% com a mosca da fruta, 31% com leveduras. A lógica é clara. Quanto mais distante a relação evolutiva, menos DNA em comum. Mas esse modelo pressupõe uma coisa fundamental, que toda a vida na Terra compartilha uma origem comum, que todos os organismos descendem de um ancestral universal que existiu há aproximadamente 3,8 bilhões de anos. É o que os biólogos chamam de LUCA, Last Universal Common Ancestor. E dentro desse modelo, qualquer sequência de DNA presente num organismo terrestre deveria ter correspondência rastreável em algum outro organismo terrestre, por mais distante que seja a relação. Não necessariamente óbvia, não necessariamente próxima, mas rastreável. O material de origem indeterminada no genoma humano não é rastreável. Não para nenhum organismo vivo. Não para nenhum organismo extinto, cujo DNA foi recuperado de fósseis. Não para nenhum vírus conhecido. Não para nenhum patógeno. Não para um parasita, não para nenhum micro-organismo identificado em qualquer ambiente da Terra. É como encontrar peças de um quebra-cabeça que não pertencem ao jogo que você está montando e que não pertencem a nenhum outro jogo que você já viu. O geneticista Francis Crick, um dos 2 cientistas que descobriram a estrutura do DNA em 1953, passou as últimas décadas da sua vida desenvolvendo uma hipótese que chamou de panspermia dirigida. A ideia era simples e radical ao mesmo tempo. A vida na Terra não surgiu aqui. Foi enviada, deliberadamente, por uma civilização suficientemente avançada para entender que semear vida em planetas jovens, através de DNA encapsulada em micro-organismos resistentes, era a forma mais eficiente de propagar vida pelo universo. Crick publicou essa hipótese em 1973, num artigo co-escrito com o bioquímico Leslie Orgel no jornal Icarus. Ele era Francis Crick, tinha o prémio Nobel. Ninguém podia simplesmente descartá-lo como lunático. Então o que a comunidade científica fez foi mais sofisticado. Tratou a hipótese como interessante, publicável, discutível em teoria e completamente ignorável na prática. É uma estratégia eficiente. Você não precisa refutar o que não precisa levar a sério. Mas Crick não estava apenas especulando. Ele tinha uma razão específica para propor a panspermia dirigida, uma razão que estava no próprio DNA e que em 1973 ele não conseguia articular com precisão suficiente, porque as ferramentas de sequenciamento genético da época eram primitivas. Ele sabia que havia algo no código genético universal que não parecia ter surgido por acidente. O código genético, o sistema pelo qual sequências de 3 bases de DNA especificam aminoácidos específicos para construir proteínas, é universal em toda a vida terrestre. Todo organismo vivo na Terra usa exatamente o mesmo código, e esse código é arbitrário, no sentido de que não existe razão física ou química óbvia para que o códon específico que codifica glicina seja exatamente aquele e não outro. É uma convenção, como o fato de que em português a palavra para árvore é árvore, e não qualquer outra combinação de sons. Convenções surgem historicamente, de uma origem comum, e a universalidade do código genético sugere que toda a vida na Terra descende de um único organismo que já tinha esse código completamente desenvolvido.
não de um processo gradual de tentativa e erro que teria produzido variações. O código chegou pronto. De onde? Em 2013, dois cientistas do Instituto de Astrofísica do Cazaquistão, Vladimir Sherbak e Maxim Makukov, publicaram no periódico Icarus, o mesmo onde Crick havia publicado 40 anos antes, um artigo que causou um silêncio incômodo nos meios científicos. Eles haviam analisado o código genético não como sequência química, mas como sistema de informação, aplicando métodos matemáticos de análise de código. E encontraram, embutida na estrutura do código genético universal, uma assinatura matemática. Não uma coincidência numérica vaga, uma estrutura aritmética precisa baseada no número zero, que é matematicamente impossível de surgir por acidente evolutivo, porque zero não tem valor adaptativo no contexto de seleção natural. Seleção natural favorece o que funciona. Zero não funciona para construir proteínas. Zero é um conceito abstrato que só faz sentido num sistema de notação criado por uma inteligência. Sherbak e Makukov chamaram o que encontraram de marca d'água digital no código genético. Publicaram em periódico revisado por pares. Apresentaram a matemática em detalhe verificável. E o que aconteceu depois é o que você provavelmente já está esperando: silêncio. Alguns artigos de resposta argumentando que a interpretação era forçada. Nenhuma refutação da matemática em si. Nenhuma explicação alternativa para a estrutura que eles identificaram. Apenas o mesmo silêncio produtivo que aparece sempre que uma descoberta toca em algo grande demais para ser processado confortavelmente. Mas vamos sair do DNA por um momento, porque o argumento genético, por mais forte que seja, é abstrato demais para a maioria das pessoas. Vamos falar de anatomia, de física, do corpo humano como objeto físico neste planeta específico. Porque quando você começa a examinar o corpo humano do ponto de vista de sua adequação ao ambiente terrestre, encontra uma série de características que são, no mínimo, surpreendentes para uma espécie que teria evoluído aqui ao longo de milhões de anos. Comece pela coluna vertebral. A coluna vertebral humana é uma solução de engenharia notavelmente inadequada para a gravidade terrestre. Virtualmente todas as outras espécies de mamíferos que caminham em 4 patas têm coluna horizontal, que distribui o peso corporal eficientemente ao longo de múltiplos pontos de apoio. Quando nossos ancestrais hominídeos adotaram a postura vertical há aproximadamente 2 milhões de anos, a coluna passou a suportar todo o peso do corpo num eixo vertical, criando uma série de problemas estruturais que a evolução nunca resolveu completamente. 80% dos seres humanos experimentam dor lombar significativa em algum momento da vida. Hérnias de disco são praticamente exclusivas da nossa espécie. A degeneração vertebral que acompanha o envelhecimento humano não tem equivalente de escala similar em nenhum outro mamífero de porte comparável. Isso é exatamente o que você esperaria de uma espécie que foi transplantada para uma gravidade ligeiramente diferente daquela em que seu design original foi desenvolvido. Uma espécie cujo corpo foi calibrado para um planeta com gravidade um pouco menor do que 1,0 gravidade terrestre, e que passou a viver num ambiente para o qual não foi perfeitamente otimizada. O neurocirurgião e pesquisador americano Alice Silver desenvolveu esse argumento em detalhe num livro publicado em 2013 chamado Humans Are Not From Earth, que foi tratado pela imprensa como curiosidade excêntrica e ignorado pela academia. Mas Silver não estava escrevendo ficção científica. Estava listando anomalias anatômicas e fisiológicas específicas, com referências à literatura médica estabelecida, que sugerem que o corpo humano apresenta características consistentes com adaptação a um ambiente diferente do terrestre. Além da coluna vertebral, ele mencionava a hipersensibilidade humana à luz solar direta, que é extraordinária comparada a outros primatas que vivem em ambientes tropicais abertos. Mencionava o período de gestação humano, que é de 9 meses comparado a 8 meses do chimpanzé, apesar de termos cérebros maiores que requerem mais tempo de desenvolvimento, o que sugere que nosso ciclo reprodutivo foi calibrado para um ano levemente mais longo que o terrestre. Mencionava a prevalência extraordinária de doenças crônicas na espécie humana, comparada a outros primatas, como se nosso sistema imunológico estivesse constantemente em conflito com o microbioma de um planeta para o qual não foi completamente otimizado. Silva não é um cientista de ponta com publicações em Nature. Seu livro tem limitações metodológicas que especialistas identificam facilmente. Mas as anomalias que ele lista são reais, são documentadas na literatura médica estabelecida. O que ele fez foi colocá-las num mesmo enquadramento e perguntar o que significam juntas. E essa pergunta, independentemente de quem a faz e de quão imperfeito seja o argumento, não tem uma resposta satisfatória dentro do paradigma evolutivo convencional. A resposta convencional é que essas são imperfeições evolutivas, produtos de uma evolução que não é um processo de otimização perfeita, mas de adaptação suficiente.
Isso é verdade. A evolução produz soluções boas o suficiente, não soluções perfeitas. Mas o nível de inadequação que Silver documenta ultrapassa o que seria esperado de imperfeição evolutiva normal. É o nível de inadequação que você esperaria de uma espécie vivendo fora do ambiente para o qual foi adaptada. Aqui é onde a história fica verdadeiramente estranha, porque não são apenas os geneticistas e os anatomistas que chegaram a esse tipo de conclusão por caminhos independentes. São também os arqueólogos, mas por uma razão completamente diferente. Em 1987, a bióloga molecular Rebecca Cann, da Universidade do Havaí, publicou no periódico Nature um estudo sobre DNA mitocondrial humano que ficou conhecido como a hipótese de Eva mitocondrial. A ideia era que todo o DNA mitocondrial humano, que é transmitido exclusivamente pela linha materna, deriva de uma única mulher que viveu na África há aproximadamente 200 mil anos. Uma única mulher. Não a única mulher viva naquele momento, mas a única cujas linhagens mitocondriais sobreviveram até hoje em todos os seres humanos vivos. O estudo foi revolucionário, confirmado por pesquisas subsequentes, e hoje é parte do conhecimento estabelecido em genética populacional. Mas existe uma implicação desse estudo que raramente é discutida fora de círculos especializados. Se toda a humanidade descende mitocondrialmente de uma única mulher que viveu há 200 mil anos na África, isso significa que houve um momento, antes disso, em que a população ancestral humana passou por um gargalo genético extremamente severo. Um evento em que o número de indivíduos capazes de reprodução foi reduzido a um nível tão baixo que toda a diversidade genética humana atual descende de um grupo extraordinariamente pequeno. Genéticos populacionais estimam que esse grupo pode ter sido tão pequeno quanto alguns milhares de indivíduos, possivelmente menos. Isso é chamado de evento de gargalo populacional, e é consistente com uma extinção em massa quase completa seguida de repopulação. Ou, noutra interpretação, consistente com a chegada de um grupo fundador pequeno que estabeleceu a população a partir de um número limitado de indivíduos. Um grupo fundador que chegou de algum lugar com um número de indivíduos suficientemente pequeno para criar o padrão genético que Cann identificou. Essa interpretação não está na literatura científica mainstream, mas a questão de por que houve um gargalo tão severo está, e as respostas disponíveis são insatisfatórias. A teoria mais aceita é que uma erupção vulcânica catastrófica, especificamente a erupção do vulcão Toba na Indonésia, há aproximadamente 74 mil anos, quase exterminou a espécie humana, reduzindo a população global a talvez 10 mil indivíduos. Essa teoria explica o gargalo genético que os estudos de DNA detectam, mas existe uma dificuldade cronológica. Os dados genéticos sugerem que o gargalo foi anterior ao Toba, que a diversidade genética já era limitada antes da erupção catastrófica. Isso não é amplamente divulgado porque complica uma narrativa que estava funcionando bem, mas está na literatura especializada, nos debates entre geneticistas populacionais que sabem exatamente onde os modelos não encaixam e que continuam trabalhando nos detalhes sem fazer declarações públicas sobre as implicações mais radicais. Em 1996, o astrônomo Paul Davies, professor na Universidade do Arizona e um dos comunicadores científicos mais respeitados do mundo, publicou um livro chamado Are We Alone?, que discutia a probabilidade de vida inteligente extraterrestre com o rigor de um físico teórico. Davies não afirmava que humanos vieram de outro planeta, mas em um capítulo específico do livro, ele fez uma observação que ficou na minha cabeça desde que li. Ele disse que se uma civilização suficientemente avançada quisesse deixar uma mensagem permanente para civilizações futuras, o lugar mais lógico para escondê-la não seria em pedra, não seria em metal, não seria em nenhum suporte físico sujeito à erosão do tempo. Seria no DNA, porque o DNA é o único sistema de armazenamento de informação que conhecemos capaz de se autorreplicar e se preservar por bilhões de anos enquanto continua funcional. Uma mensagem embutida no DNA de uma espécie se propagaria automaticamente por cada geração dessa espécie, indefinidamente, até que a espécie atingisse o nível tecnológico necessário para lê-la. Davies não estava sugerindo que havia uma mensagem no DNA humano. Estava descrevendo onde uma civilização inteligente colocaria uma mensagem se quisesse que ela sobrevivesse. 17 anos depois, Sherbak e Makukov publicaram o artigo que descreve exatamente o que Davies havia teorizado como possibilidade. Não é prova de nada, mas é uma coincidência que perturba, no sentido mais literal da palavra, que tira você da posição confortável de certeza e te deixa num espaço onde as perguntas ficam maiores do que as respostas disponíveis. Agora vamos falar de algo que a maioria dos textos sobre essa hipótese ignora completamente, que são as mitologias. Não como evidência, porque mitologia não é evidência científica, mas como padrão.
Porque quando você olha para as mitologias de civilizações que não tiveram contato entre si, de culturas separadas por oceanos e por milênios, e encontra o mesmo tema fundamental repetido com variações que são detalhes e não diferenças estruturais, isso merece atenção. O tema é este: os humanos foram criados por seres que vieram do céu, que tinham conhecimento e poder muito além do humano, que se misturaram com populações terrestres em algum momento remoto, e que partiram deixando uma promessa ou uma maldição de retorno. Na Mesopotâmia, os textos sumérios que datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo descrevem os Anunnaki, seres que desceram do céu, criaram os humanos misturando barro com o sangue de um deus, e ensinaram à humanidade agricultura, escrita, matemática e arquitetura. O pesquisador e escritor Zecharia Sitchin passou 50 anos argumentando que os textos sumérios eram registros históricos, não mitológicos, e que os Anunnaki eram uma civilização extraterrestre. Sitchin não era cientista, e suas traduções do sumério foram criticadas por acadêmicos especializados. Mas os próprios textos existem. A descrição de seres descendo do céu para criar humanidade modificada existe nos registros mais antigos da escrita humana. E textos estruturalmente similares existem no Rig Veda hindu, nos textos maias do Popol Vuh, nas tradições dos Dogon no Mali, nas histórias de origem dos aborígenes australianos, nos mitos dos povos andinos pré-colombianos. Todos descrevem uma versão do mesmo evento: seres do céu, intervenção do desenvolvimento humano, partida. Os Rodon do Mali são particularmente perturbadores nesse contexto. Em 1931, os antropólogos franceses Marcel Grioli e Germaine Dieterlen passaram anos estudando a cosmologia Dogon e documentaram que essa tribo subsaariana possuía conhecimento detalhado sobre o sistema estelar de Sírius, que só foi confirmado por astronomia ocidental no século XX. Os Dogon sabiam que Sírius tinha uma estrela companheira invisível a olho nu. Sabiam que essa estrela era extremamente densa e tinha órbita de 50 anos. Sirius B foi fotografado por telescópio pela primeira vez em 1862 e confirmado como anã branca, uma das estrelas mais densas do universo, apenas em 1926. Os Dogon tinham essa informação há séculos, transmitida em rituais que descreviam Sírius como o sistema de origem dos Nomo, os seres aquáticos que, segundo sua tradição, trouxeram conhecimento à humanidade. De onde vieram os Dogon com esse conhecimento astronômico específico? É uma pergunta que a antropologia convencional respondeu com a hipótese de difusão cultural, ou seja, que devem ter tido contato com observadores astronômicos europeus modernos antes de Grioli chegar. O problema é que Grioli documentou o conhecimento antes que essa difusão pudesse ter ocorrido, e que o ritual que o acompanha é claramente antigo, não uma adição recente. A hipótese de difusão é conveniente, não é demonstrada. Tudo isso nos traz a uma questão que a ciência convencional raramente formula diretamente, porque implica uma reorganização muito profunda do enquadramento dentro do qual trabalhamos. Se os humanos vieram de outro lugar, ou se foram modificados por seres de outro lugar, qual seria a evidência que esperaríamos encontrar? E quando você formula a pergunta dessa forma, percebe que a evidência que esperaríamos encontrar é exatamente a evidência que existe. Material genético de origem indeterminada no genoma, anatomia subótima para o ambiente terrestre, gargalo genético sem explicação completamente satisfatória, código genético com estrutura matemática que não tem origem evolutiva plausível, mitologias independentes descrevendo o mesmo evento fundador com detalhes específicos demais para serem coincidência, e uma brecha de 800 mil anos no registro evolutivo entre o Homo erectus e o Homo sapiens, que os paleoantropólogos chamam de Missing Link, e que continua faltando depois de 200 anos de escavações em todos os continentes. O Missing Link não foi encontrado porque pode não existir como elo gradual de evolução. Pode não existir porque a transição não foi gradual. Porque algo aconteceu de uma vez, num período relativamente curto em termos evolutivos, que transformou uma espécie em outra. E as explicações disponíveis dentro do paradigma evolutivo convencional para essa transformação acelerada são, para ser honesto, insatisfatórias. Pressão seletiva ambiental extrema é a mais citada, mas pressão seletiva ambiental produz adaptações graduais, não saltos quânticos de complexidade neurológica em centenas de milhares de anos. O cérebro humano triplicou de tamanho em um período que é um piscar de olhos em termos evolutivos, desenvolveu capacidades linguísticas, matemáticas, artísticas e filosóficas que não têm precedente em nenhuma outra espécie, e fez isso de uma forma que nenhum modelo de evolução por seleção natural consegue explicar completamente sem invocar pressões seletivas
que deixariam traços no registro fóssil que simplesmente não estão lá. O paleoantropólogo Richard Wrangham, de Harvard, publicou em 2009 um livro chamado Catching Fire, no qual argumentava que o controle do fogo e a culinária foram os principais gatilhos do desenvolvimento cerebral humano, porque alimentos cozidos fornecem mais calorias por grama e permitiram que o intestino diminuísse e o cérebro crescesse. É uma hipótese elegante e bem fundamentada, mas ela explica o crescimento do cérebro em termos de tamanho e eficiência metabólica. Não explica de onde vieram as capacidades que esse cérebro maior desenvolveu: a linguagem simbólica, o pensamento abstrato, a consciência reflexiva, a produção artística, a especulação metafísica. Essas capacidades não têm valor adaptativo imediato, óbvio, no sentido de seleção natural clássica. Um Homo sapiens que pensa em Deus não sobrevive melhor que um que não pensa. Um que compõe música não tem mais filhos que um que não compõe. Essas capacidades existem, são universais em nossa espécie, e sua origem evolutiva permanece genuinamente misteriosa nos termos da teoria evolutiva padrão. Francis Crick, nos últimos anos de sua vida, depois de décadas pensando sobre a origem da vida e do DNA, disse algo numa conferência em 2003 que foi registrado por participantes, mas que nunca se tornou amplamente citado. Ele disse que quanto mais entendia sobre o código genético, mais tinha a impressão de que ele havia sido projetado. Não que ele acreditasse em criacionismo, que a estrutura do código tinha as características de algo que foi construído com intenção, com elegância, com precisão que vai além do que processos aleatórios produzem em tempo razoável. Crick morreu em 2004, sem ter resolvido o problema que havia identificado em 1953, quando descobriu a estrutura do DNA, e que o havia ocupado por 50 anos. Ele sabia que havia algo que não encaixava, que a vida na Terra, e especificamente a vida humana, tinha características que pediam uma explicação diferente das disponíveis. Ele não tinha essa explicação. Ninguém tem, até hoje. O que existe são dados que apontam numa direção que a maioria das pessoas prefere não seguir até o fim. Porque o fim dessa direção é uma pergunta que reorganiza tudo o que pensamos saber sobre de onde viemos e o que somos. Existe um fóssil que os paleoantropólogos chamam informalmente de o problema, e que desde que foi descoberto em 1921 numa mina de zinco na Zâmbia, nunca recebeu uma explicação completamente satisfatória. O fóssil se chama Homo rhodesiensis, também conhecido como crânio de Broken Hill, e tem entre 200 e 300 mil anos de idade. É um crânio humano arcaico em quase todos os aspectos, exceto um. Tem um buraco. Um buraco perfeitamente circular no osso temporal esquerdo, com diâmetro de 8 milímetros, com bordas limpas, sem fraturamento radial ao redor da perfuração, sem sinais de cicatrização. Bordas limpas significam que a penetração foi rápida, não gradual. A ausência de cicatrização significa que o indivíduo morreu no momento da perfuração ou imediatamente depois. A ausência de fraturamento radial significa que o objeto que criou o buraco tinha velocidade altíssima ou era extremamente afiado. Paleoantropólogos que examinaram o crânio ao longo de décadas descreveram as características do buraco como consistentes com uma perfuração por projétil de alta velocidade. Não consistentes com um golpe de lança, não com uma pedrada, não com nenhuma arma conhecida do período. Consistentes com um projétil. Em um crânio de 200 a 300 mil anos de idade. O paleoantropólogo Ernest Mayr, que examinou o crânio em 1964, escreveu em suas anotações que a perfuração era inexplicável dentro dos parâmetros conhecidos de violência interpessoal pré-histórica. Suas anotações foram publicadas póstumamente numa coletânea de seus escritos e passaram praticamente despercebidas. O crânio está hoje no Museu de História Natural de Londres. Pode ser visitado. A explicação na placa ao lado diz apenas que o indivíduo morreu de causa desconhecida. Causa desconhecida. Para um buraco perfeitamente circular no crânio de um ser humano de 300 mil anos. Mas o crânio de Broken Hill não está sozinho. Existem outros casos que seguem o mesmo padrão e que a paleoantropologia catalogou e guardou numa gaveta mental chamada anomalias não explicadas.
que é onde a ciência coloca as coisas que não sabe o que fazer. Em 1972, um paleontólogo chamado Vadim Chernobrov, trabalhando com colegas no Instituto de Paleontologia de Moscou, documentou uma série de fósseis de animais extintos que apresentavam marcas de corte, com características inconsistentes com as ferramentas líticas conhecidas do período. As marcas eram retas, uniformes, e em alguns casos, atravessavam o osso com uma limpeza que as ferramentas de pedra simplesmente não conseguem produzir devido à variabilidade da borda de sílex. Chernobrov publicou suas observações em russo, numa revista soviética de paleontologia, em 1974. O artigo nunca foi traduzido para o inglês. Existe numa biblioteca em São Petersburgo e foi citado por exatamente 3 pesquisadores subsequentes, todos russos. Isso nos leva a algo que a maioria das pessoas não sabe sobre a história da paleoantropologia, que é que uma parte significativa do registro fóssil permanece não publicada, guardada em gavetas de institutos de pesquisa em todo o mundo, não porque seja falsa ou inútil, mas porque não se encaixa bem o suficiente nos modelos dominantes para ser publicável em periódicos de prestígio. O paleontólogo americano Niles Eldredge, do Museu Americano de História Natural, admitiu isso numa entrevista em 2005, de uma forma que foi honesta demais para ser amplamente citada. Ele disse que qualquer pesquisador com experiência de campo suficiente tem em seus arquivos espécimes e observações que não foram publicados, porque a narrativa que eles sugerem não é palatável para os revisores das revistas onde precisam publicar para manter suas carreiras. Não porque sejam fraudulentos, porque são inconvenientes. E a diferença entre o que está nos arquivos dos museus e o que está publicado na literatura disponível é uma diferença que ninguém mediu sistematicamente, porque medir essa diferença seria ele próprio um ato politicamente complicado dentro da academia. Agora vamos falar de algo que ficou completamente fora dessa conversa até agora e que deveria estar no centro dela. Vamos falar de Marte. Especificamente, vamos falar do que sabemos sobre Marte e do que isso significa para a hipótese de que humanos têm origem extraterrestre. Marte tem aproximadamente 1/3 da gravidade terrestre. Tem um ciclo de rotação de 24 horas e 37 minutos, assombrosamente próximo das 24 horas terrestres. Teve água líquida na superfície por pelo menos 1 bilhão de anos. Teve uma atmosfera densa o suficiente para sustentar vida complexa em algum momento de sua história geológica. E passou por uma catástrofe de escala planetária há aproximadamente 4 bilhões de anos. Provavelmente, um impacto de asteroide de dimensões extraordinárias, que destruiu sua magnetosfera, eliminou a maior parte de sua atmosfera e transformou um planeta potencialmente habitável num deserto gelado e irradiado. Tudo isso está na literatura científica estabelecida. Não é especulação. O que é especulação, mas especulação fundamentada em dados reais, é a seguinte questão. Se Marte teve condições para sustentar vida complexa durante 1 bilhão de anos, e se essa vida chegou ao nível de inteligência suficiente para desenvolver tecnologia, teria tido tempo suficiente para fazer isso antes da catástrofe? A resposta dos astrônomos é sim, mas com ressalvas. A vida na Terra levou aproximadamente 4 bilhões de anos para produzir inteligência tecnológica. Marte teve 1 bilhão de anos de condições favoráveis. Isso seria insuficiente para o mesmo processo, a menos que a vida marciense tivesse começado com vantagem, com um nível de complexidade inicial mais alto do que o da Terra primitiva. O que nos traz de volta à panspermia, ao código genético universal e ao material genético de origem indeterminada no genoma humano. O astrobiologista David Warmflash, da Universidade do Texas, publicou em 2015 um artigo no periódico Astrobiology, examinando a viabilidade de transferência de vida entre Marte e a Terra através de impactos meteoríticos. A conclusão era que a transferência é não apenas possível, mas provável. Que meteoritos marcianos chegam regularmente à Terra e que micro-organismos encapsulados em rocha vulcânica sobrevivem às condições de viagem interplanetária com probabilidade suficiente para ser um mecanismo realista de transferência de vida. Isso já era sabido. Mas Warmflash acrescentou algo que a maioria dos textos de divulgação sobre o artigo omitiu. Ele calculou que se vida complexa, não micro-organismos,
mas organismos multicelulares, fosse deliberadamente encapsulada em material protetor e lançada de Marte para a Terra, num período de condições favoráveis em ambos os planetas, a probabilidade de sobrevivência e estabelecimento bem-sucedido seria de alguns %. Não alta, mas não zero. E alguns % é suficiente se você lançar o suficiente. Em 2021, a missão Perseverance da NASA pousou em Marte com um objetivo explícito de buscar sinais de vida passada. Em 2023, os primeiros resultados preliminares de análise de amostras foram divulgados, e a linguagem usada pelos cientistas da missão foi cuidadosamente neutra, como sempre é quando a resposta ainda está sendo processada. Encontraram compostos orgânicos. Encontraram padrões de sedimentação consistentes com ambientes aquáticos antigos. Não encontraram, ou pelo menos não anunciaram encontrar, evidências definitivas de vida. Mas existe uma distinção importante entre não encontrar evidências e anunciar que não encontrou evidências. As amostras coletadas por Perseverance estão sendo armazenadas em Marte, aguardando uma missão de retorno que está planejada para os anos 30. O que está nessas amostras não será sabido com certeza até lá. E o que será feito com esse conhecimento quando chegar? Quem terá acesso a ele e em que prazo? São perguntas que nenhum comunicado oficial da NASA responde de forma transparente. Mas há algo mais imediato e mais perturbador do que Marte que precisa ser discutido. Em dezembro de 2020, o governo dos Estados Unidos, através do Programa de Transparência sobre UAPs, Unidentified Aerial Phenomena, que é o novo nome oficial para o que antes se chamava OVNIs, divulgou uma série de vídeos filmados por pilotos da Marinha Americana, mostrando objetos voadores não identificados, executando manobras fisicamente impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Velocidades de 0 a mais de 1.300 km por hora, sem aceleração gradual. Mudanças de direção de 90 graus em altíssima velocidade, sem desaceleração. Mergulhos do espaço aéreo para debaixo d'água e vice-versa. Ausência de propulsão visível. Os vídeos foram autenticados pelo Departamento de Defesa americano como genuínos e não falsificados. Isso não é teoria da conspiração. É registro oficial do governo americano. E em julho de 2023, um ex-funcionário de inteligência chamado David Grush testemunhou perante o Congresso americano sob juramento que o governo dos Estados Unidos possuía, em instalações não públicas, materiais de origem não humana recuperados de craft não humanos. Sob juramento, perante o Congresso, com proteção do denunciante. Grush não apresentou evidências físicas no depoimento. Descreveu o que sabia por fontes dentro do aparato de inteligência onde havia trabalhado. Sua credibilidade profissional era impecável antes do depoimento. O que aconteceu depois foi o padrão que já conhecemos. Atenção intensa por alguns dias, cobertura que gradualmente migrou para o tom de ceticismo gentil que a mídia usa quando não sabe o que fazer com algo, e depois o silêncio produtivo, que não é rejeição, mas é equivalente funcional de rejeição. O Congresso abriu investigações. As investigações estão em andamento. Nenhuma conclusão pública foi divulgada até hoje. O que o depoimento de Grush tem a ver com a questão de se os humanos vieram de outro planeta? Diretamente, nada. Indiretamente, tudo. Porque se existe tecnologia de origem não humana que foi recuperada por governos terrestres, isso implica que existe inteligência não humana suficientemente avançada para cruzar distâncias interestelares. E se essa inteligência existe agora, em 2024, existe a pergunta óbvia que ninguém está fazendo publicamente. Há quanto tempo ela existe? Há quanto tempo essa inteligência tem sido capaz de viagem interplanetária? Se a resposta for centenas de milhares de anos, ou milhões de anos, então a janela temporal em que essa inteligência poderia ter interagido com o desenvolvimento da vida terrestre, incluindo o desenvolvimento da espécie humana, é vastíssima. E a pergunta de Crick, sobre de onde veio o DNA, e a pergunta de Silver, sobre por que nosso corpo é subótimo para este planeta, e a pergunta dos geneticistas, sobre o material de origem indeterminada no genoma, todas confluem para o mesmo ponto. Existe um pesquisador que passou 20 anos tentando conectar esses pontos de forma cientificamente rigorosa e que pagou o preço profissional que esse tipo de trabalho normalmente custa. Seu nome é Chandra Wickramasinghe, astrofísico singalês-britânico da Universidade de Cardiff, ex-colaborador de Fred Hoyle, o astrónomo que cunhou a expressão Big Bang,
originalmente como forma de ridicularizar a teoria que depois foi confirmada. Wickramasinghe é o pesquisador mais credenciado atualmente ativo que defende a panspermia como mecanismo real de distribuição de vida pelo universo. Ele tem publicações em periódicos de alto impacto, incluindo Nature e The Lancet. Ele não é um lunático de internet. E ele passou décadas argumentando que evidências de vida de origem extraterrestre já foram encontradas repetidamente em meteoros, em amostras estratosféricas, em análises de cometas, e que essas evidências foram sistematicamente subestimadas ou descartadas pela comunidade científica por razões que têm mais a ver com o desconforto das implicações do que com a qualidade dos dados. Em 2013, Wickramasinghe e colegas publicaram um artigo analisando um meteorito chamado Polonnaruwa, que havia caído no Sri Lanka naquele ano. Eles afirmaram encontrar no meteorito estruturas microscópicas que identificaram como fósseis de diatomáceas, micro-organismos aquáticos. Se corretos, isso seria evidência direta de vida extraterrestre. A comunidade científica respondeu com ceticismo e apontou problemas metodológicos na análise. Wickramasinghe respondeu às críticas. O debate continuou. O ponto não é que Wickramasinghe estava definitivamente certo. O ponto é que o debate aconteceu em bases científicas legítimas e que a questão permanece aberta de uma forma que a cobertura da mídia, que tendeu para o enquadramento de cientista excêntrico faz afirmação extravagante, não refletiu adequadamente. Porque o que Wickramasinghe representa, independentemente de qualquer caso específico, é a possibilidade de que a ciência convencional tenha um ponto cego estrutural em relação à questão das origens da vida. Um ponto cego que surge não de má intenção, mas de como os sistemas de verificação e publicação científica funcionam, recompensando a confirmação de modelos existentes e penalizando o questionamento de premissas fundamentais. E quando uma disciplina tem um ponto cego estrutural em relação a uma questão fundamental, as evidências que contradizem a visão dominante se acumulam nas margens, publicadas em periódicos de segundo escalão, ignoradas nas revisões da literatura, descartadas por associação com pesquisadores considerados excêntricos, até que a acumulação se torna impossível de ignorar. Estamos nesse ponto com a questão das origens humanas? Talvez. Os dados que discutimos, o DNA de origem indeterminada, o código genético com estrutura matemática, a anomalia do Homo rhodesiensis, o missing link, a universalidade das mitologias de criação por seres celestes, esses dados existem independentemente de qualquer teoria específica sobre o que significam. Eles estão na literatura, são verificáveis, e nenhum modelo disponível os explica completamente. O astrofísico Neil deGrasse Tyson, que é provavelmente o comunicador científico mais popular do mundo atualmente, disse numa entrevista em 2017 algo que ficou notavelmente pouco citado, dado seu significado. Ele disse que a coisa mais perturbadora que a ciência revelou não é o tamanho do universo, não é a existência de buracos negros, não é a expansão acelerada do cosmos. É que não sabemos o que somos. Que a questão de o que é um ser humano, de onde viemos e por que somos como somos, permanece sem resposta satisfatória depois de décadas de biologia molecular, genética, neurociência e paleoantropologia combinadas. Tyson disse isso como observação sobre a profundidade dos mistérios que a ciência ainda tem que resolver. Ele não estava sugerindo origem extraterrestre, mas a observação é a mesma que leva outros, com os mesmos dados, a perguntar se a resposta para o que somos pode estar num lugar que a ciência convencional sistematicamente se recusa a olhar diretamente. Em 2022, a missão James Webb Space Telescope começou a enviar imagens de galáxias que existiam apenas 600 milhões de anos após o Big Bang. E o que os astrônomos viram os surpreendeu profundamente, porque as galáxias eram grandes demais, estruturadas demais, desenvolvidas demais para o modelo cosmológico que previa o que deveríamos encontrar naquele período. O universo, aparentemente, se estruturou muito mais rápido do que pensávamos. Estrelas surgiram mais cedo. Galáxias se formaram mais cedo, o que significa que o tempo disponível para que vida inteligente se desenvolvesse em algum lugar do universo é significativamente maior do que o modelo anterior supunha. Cada atualização do modelo cosmológico nas últimas décadas foi na mesma direção. O universo é mais velho, mais estruturado, e tem mais potencial para a vida do que pensávamos antes.
E a cada atualização nessa direção, a pergunta de se estamos sozinhos fica um pouco mais difícil de responder com um sim confiante. E a pergunta de se algo de lá chegou até aqui, em algum momento dos 4 bilhões de anos de história da Terra, fica um pouco menos extravagante do que parecia quando foi feita pela primeira vez. Francis Crick disse numa entrevista em 1982, quando tinha 66 anos e já havia vencido o Nobel há quase 30, que a origem da vida era um problema que o incomodava, porque quanto mais entendia sobre ela, mais a achava improvável. Não impossível, improvável. Com uma improbabilidade que aumentava à medida que os detalhes do código genético se tornavam mais conhecidos. Ele disse que tinha a sensação, e ele usou a palavra sensação deliberadamente para sinalizar que estava saindo do território do dado empírico, que o universo sabia o que estava fazendo quando produziu vida, que havia uma direção, que a vida não era um acidente que aconteceu num planeta e que a pergunta de onde viemos talvez fosse uma pergunta com uma resposta muito mais literal do que a biologia evolutiva estava preparada para considerar. Crick disse isso em 1982. Tinha o Nobel. Tinha 70 anos de vida dedicados à ciência mais rigorosa possível. E estava dizendo que a pergunta de onde viemos não tinha resposta satisfatória nas teorias disponíveis. 42 anos depois, continuamos sem ter essa resposta. Mas temos mais dados. E os dados, sistematicamente, apontam na mesma direção para a qual Crick estava olhando quando disse que tinha uma sensação. Existe uma descoberta feita em 2013 que deveria ter mudado completamente a conversa sobre origens humanas e que, por razões que vamos discutir em detalhe, não mudou quase nada. A descoberta foi feita numa caverna chamada Denisova, nas montanhas Altai, na Sibéria, e envolveu um fragmento de osso tão pequeno que cabia na palma da mão. Era um fragmento de falange, um osso do dedo, e a análise de DNA extraído desse fragmento revelou que ele pertencia a uma espécie humana inteiramente desconhecida, que os cientistas chamaram de denisovanos. Não uma variante de Homo sapiens, não um Homo neanderthalensis com características incomuns. Uma espécie separada, com perfil genético suficientemente distinto para ser classificada como linhagem independente dentro do género Homo. E o que tornou essa descoberta verdadeiramente perturbadora não foi a existência dos denisovanos em si, mas o que o sequenciamento do genoma revelou sobre nossa relação com eles. Entre 1 e 6% do DNA de populações humanas modernas na Ásia, na Oceania e nas Américas é de origem denisovana. Cruzamento interespecífico, hibridização, aconteceu. Humanos modernos se reproduziram com denisovanos e o DNA resultante foi transmitido até nós. Isso já era surpreendente. Mas existe um aspecto específico dessa herança denisovana que os geneticistas identificaram e que tem implicações profundas que raramente são discutidas fora da literatura especializada. Certas variantes genéticas de origem denisovana, presentes em populações modernas, conferem vantagens fisiológicas específicas para ambientes extremos, como a variante do gene EPAS1, que permite ao povo tibetano viver em alta altitude sem os problemas de hipóxia que afetam outras populações. Essa variante é de origem denisovana. Os tibetanos a herdaram de denisovanos que viveram nas montanhas da Ásia Central. Mas aqui está a parte que não aparece nos artigos de divulgação. A variante EPAS1 denisovana é extraordinariamente eficiente. É otimizada de uma forma que vai além do que se esperaria de uma mutação aleatória que sobreviveu por seleção natural gradual. É o tipo de solução genética que um engenheiro projetaria se fosse projetar um gene para eficiência em ambiente hipóxico. Isso não prova nada por si só, mas acrescenta mais uma camada ao padrão que estamos construindo ao longo de toda essa discussão. O geneticista Svante Pääbo, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig, recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2022, especificamente pelo seu trabalho no sequenciamento do genoma de espécies humanas extintas, incluindo os denisovanos. O discurso de aceitação de Pääbo foi tecnicamente impecável e cuidadosamente limitado ao que os dados demonstram de forma robusta. Mas numa entrevista concedida ao jornal Der Spiegel, algumas semanas depois do Nobel, ele disse algo que o jornalista aparentemente não reconheceu como significativo, porque passou sem destaque.
Pabo disse que o que mais o surpreendia no trabalho de sua vida não eram as diferenças genéticas entre humanos modernos e espécies extintas, mas a velocidade com que certas características foram adquiridas no genoma humano. Velocidade que, nos seus próprios termos, era difícil de reconciliar com os mecanismos evolutivos padrão que conhecemos. Pabo é um dos geneticistas mais rigorosos do mundo. Quando ele diz que algo é difícil de reconciliar com mecanismos evolutivos padrão, não está sendo poético. Está descrevendo um problema técnico real que ainda não tem solução satisfatória na literatura. Mas vamos falar de algo que está geograficamente muito mais próximo de nós e cronologicamente muito mais recente. Porque a questão das origens humanas não é apenas uma questão do passado distante. É uma questão que tem manifestações no presente que são igualmente perturbadoras e igualmente pouco discutidas. Em outubro de 2023, o astrofísico Abraham Loeb, professor de astronomia em Harvard e ex-chefe do departamento de astronomia daquela universidade, publicou os resultados de uma expedição oceanográfica ao Pacífico Sul que havia realizado em junho do mesmo ano. Loeb é o pesquisador mais credenciado atualmente ativo na investigação de possíveis artefatos de origem extraterrestre, e a expedição tinha como objetivo recuperar material do fundo do oceano no ponto de impacto de um meteoro chamado IM-1, que havia entrado na atmosfera terrestre em 2014, antes das tecnologias de rastreamento que permitiriam analisá-lo enquanto passava. Loeb e sua equipe recuperaram esferas microscópicas do fundo oceânico que a análise subsequente mostrou terem composição metálica incomum, com proporções de elementos como berílio, lantânio e urânio que não correspondiam a meteoros comuns, e que Loeb descreveu como potencialmente de origem interestelar. A comunidade científica recebeu os resultados com ceticismo. Alguns pesquisadores argumentaram que a composição poderia ser explicada por contaminação de materiais industriais no fundo oceânico. Loeb respondeu que a metodologia havia sido desenhada para excluir contaminação. O debate continua. Mas o que é relevante aqui não é se Loeb está certo sobre essas esferas específicas. É que Abraham Loeb, professor titular de astronomia em Harvard, ex-chefe do departamento, autor de 800 artigos científicos publicados em periódicos revisados por pares, está gastando seu tempo e sua reputação profissional procurando artefatos extraterrestres no fundo do Oceano Pacífico. Isso não é comportamento de um excêntrico às margens da academia. É comportamento de alguém que viu evidências suficientes para considerar a busca justificada. E quando alguém com as credenciais de Loeb considera algo justificado, vale perguntar o que ele sabe que a maioria das pessoas não procurou descobrir. Loeb escreveu em 2021 um livro chamado Extraterrestrial, no qual argumentava, de forma academicamente cuidadosa mas inequívoca, que o primeiro objeto interestelar identificado atravessando o Sistema Solar, chamado Oumuamua, e descoberto em 2017, tinha características que eram mais consistentes com um artefato artificial do que com um objeto natural. Oumuamua acelerou ao se afastar do Sol de uma forma que não pode ser explicada pela pressão de radiação solar sobre um objeto rochoso ou metálico, que eram as explicações convencionais. A aceleração era consistente com a de uma vela solar, um mecanismo de propulsão que usa pressão de luz. Velas solares existem. A humanidade construiu algumas. São tecnologia funcional. A questão é se um objeto natural adquiriu por acidente as características de uma vela solar ou se era uma vela solar. Loeb argumenta que a segunda hipótese é mais parcimonista, dado o conjunto de características de Oumuamua. A comunidade astronômica majoritariamente discorda, mas ninguém encontrou um objeto natural análogo que explique satisfatoriamente todas as características observadas. Oumuamua passou pelo Sistema Solar em 2017 e ninguém sabe o que era. Existe um tema que percorre toda essa discussão e que precisa ser nomeado diretamente porque está na raiz de por que essas questões permanecem abertas décadas depois de terem sido levantadas pela primeira vez. O tema é o problema da escala de tempo. A vida humana dura aproximadamente 80 anos. A história documentada da humanidade tem aproximadamente 5.000 anos. A história da espécie Homo sapiens tem aproximadamente 300.000 anos. A história da vida na Terra tem 4 bilhões de anos. A história do universo tem 13,8 bilhões de anos. Quando você coloca esses números lado a lado, percebe que nossa perspectiva histórica,
mesmo a mais longa perspectiva que a ciência consegue reconstruir, cobre uma fração minúscula do tempo disponível para que eventos extraordinários aconteçam. Uma civilização que existiu durante 1 milhão de anos e depois desapareceu há 100 milhões de anos não deixaria absolutamente nada que a geologia ou a paleontologia pudessem identificar com certeza hoje. Nada. A erosão, a tectônica de placas, os ciclos glaciais, tudo colabora para apagar o registro de qualquer coisa que não seja extraordinariamente robusta ou extraordinariamente recente. O fato de não encontrarmos evidências não é evidência de ausência. É evidência dos limites do que o registro geológico preserva. O astrônomo Frank Drake, criador da famosa equação Drake, que tenta estimar o número de civilizações inteligentes na galáxia, disse numa conferência em 2012, um ano antes de sua morte, que o resultado que o perturbava mais em décadas de trabalho com a equação não era o número de civilizações que ela previa, era o tempo. A equação sugere que se civilizações inteligentes são comuns na galáxia, algumas delas devem ser muito mais velhas que a nossa. Não 1000 anos mais velhas, milhões de anos mais velhas. E uma civilização com 1 milhão de anos de vantagem tecnológica sobre a nossa seria capaz de fazer coisas que nós não apenas não conseguimos fazer, mas que não conseguiríamos sequer reconhecer como tecnologia se as víssemos. Drake disse que isso o perturbava, porque significava que evidências de civilizações avançadas poderiam estar ao nosso redor em formas que não conseguimos identificar, porque nossa tecnologia de detecção foi construída para detectar o que esperamos encontrar, não o que poderia realmente estar lá. Essa observação de Drake conecta diretamente com algo que a neurociência descobriu sobre percepção humana, que é relevante aqui de uma forma que raramente é discutida nesse contexto. O cérebro humano não processa a realidade de forma passiva. Ele constrói ativamente uma representação da realidade baseada em modelos preditivos. Você não vê o que está lá. Você vê o que o seu cérebro prediz que deve estar lá, com base em experiências anteriores e em modelos do mundo que foram construídos ao longo de toda uma vida. Quando algo que não se encaixa nos modelos entra no campo visual, o cérebro tem uma tendência documentada de suprimi-lo, de literalmente não processá-lo conscientemente, até que seja suficientemente persistente ou saliente para forçar uma atualização do modelo. Esse fenômeno é chamado de cegueira por desatenção e foi demonstrado em dezenas de experimentos controlados. O Experimento do Gorila Invisível, de Christopher Chabris e Daniel Simons, publicado em 1999, é o mais conhecido. Pessoas pedidas para contar passes de basquete em vídeo frequentemente não veem um homem fantasiado de gorila caminhando pelo meio da cena, porque o gorila não faz parte do modelo que o cérebro está usando para processar a cena. Se isso é verdade para objetos físicos numa sala, é verdade multiplicado por 10 para anomalias científicas que contradizem paradigmas fundamentais. Pesquisadores que passam décadas trabalhando dentro de um modelo específico desenvolvem um sistema perceptivo profissionalmente treinado para ver o que o modelo prevê e não ver o que não prevê. Não por desonestidade, por funcionamento normal do sistema cognitivo humano. E o modelo evolutivo convencional, que é a lente através da qual toda a paleoantropologia e a genética evolutiva processam seus dados, prediz que humanos são produto de evolução terrestre gradual. Qualquer dado que não se encaixa nesse modelo não é visto como evidência de um modelo alternativo. É visto como anomalia a ser explicada dentro do modelo existente. E se a explicação não aparecer logo, é arquivada na categoria das coisas que ainda não entendemos dentro do paradigma correto. Isso é como a ciência funciona. É uma força de conservadorismo epistêmico que tem imenso valor, porque impede que paradigmas mudem a cada novo dado ambíguo. Mas também significa que quando um paradigma está errado, a correção demora muito mais do que as evidências justificariam. Thomas Kuhn escreveu isso em 1962, em A Estrutura das Revoluções Científicas. E o que ele descreveu continua sendo verdadeiro em 2024. Paradigmas não mudam porque a evidência os força a mudar. Mudam quando a geração que construiu a carreira sobre o paradigma antigo se aposenta ou morre, e a nova geração, sem o investimento emocional e profissional no modelo antigo, consegue ver os dados de forma diferente. Isso significa que mesmo que os dados que discutimos ao longo de toda essa conversa
sejam suficientes para justificar uma revisão séria do paradigma evolutivo convencional, essa revisão levará décadas. Décadas durante as quais o material de origem indeterminada no genoma continuará sendo classificado como de origem indeterminada, sem investigação urgente. Durante as quais o crânio de Broken Hill continuará tendo como explicação oficial causa desconhecida. Durante as quais Oumuamua continuará sendo descrito como objeto natural de características incomuns. Existe uma última peça que precisa entrar nessa discussão e que é talvez a mais concreta de todas, porque é a mais recente e a mais verificável por qualquer pessoa com acesso à internet. Em junho de 2023, o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos publicou um relatório sobre UAPs, que era tecnicamente uma atualização de relatórios anteriores, mas que continha uma mudança de linguagem que passou quase despercebida na cobertura jornalística. Os relatórios anteriores falavam em fenômenos aéreos não identificados e usavam linguagem que mantinha em aberto a possibilidade de que todos os fenômenos observados tivessem explicação convencional. O relatório de 2023 introduziu pela primeira vez a categoria NHI, Non-Human Intelligence, inteligência não humana, como uma das categorias analíticas dentro das quais os fenômenos observados poderiam ser classificados. Não como afirmação, como categoria analítica. Como possibilidade que o aparato de inteligência americano agora considera suficientemente séria para incluir em relatórios oficiais. Esse é um deslocamento semântico pequeno com implicações enormes. Porque quando a inteligência americana cria uma categoria oficial para algo, não é por capricho. É porque existe material de análise suficiente para justificar que a categoria exista. O que está nesse material de análise é classificado, não disponível publicamente. Mas a existência da categoria NHI em documentos oficiais do governo americano, combinada com o depoimento de Grush sob juramento, combinada com os vídeos autenticados de UAPs executando manobras fisicamente impossíveis, combinada com a expedição de Loeb ao Pacífico, combinada com tudo que a genética e a paleoantropologia documentaram e não conseguiu explicar, forma um conjunto que já não cabe na gaveta das anomalias curiosas. Já ocupa um espaço que exige uma teoria. E as teorias disponíveis são duas. Ou todas essas anomalias são independentes, não relacionadas, coincidências acumuladas que cada uma tem uma explicação convencional que ainda não encontramos. Ou elas são facetas diferentes do mesmo fenómeno, evidências de uma relação entre a espécie humana e a inteligência de origem não terrestre, que começa no DNA e termina nos relatórios de inteligência classificados de 2024. A primeira opção é confortável. A segunda é perturbadora de uma forma que reorganiza tudo. E a ciência, em sua sabedoria coletiva construída ao longo de séculos, desenvolveu um princípio para esses casos. Chama-se navalha de Occam. A explicação mais simples que se encaixa em todos os dados é provavelmente a correta. Quando você olha para todos os dados, não para os dados mais confortáveis, mas para todos eles, e pergunta qual é a explicação mais simples que se encaixa em todos eles simultaneamente, a resposta não é tão óbvia quanto a ciência convencional preferiria que fosse. E essa não obviedade, esse desconforto específico que a pergunta cria, é exatamente o lugar onde as maiores descobertas da história humana sempre começaram.